obrigatoriedade de ter o retorno. Isso quer dizer que você não faz necessariamente porque você quer, e sim porque você realmente acha que deveria receber algo em troca por conta disso. Então, é complicado a gente treinar isso, esse equilíbrio emocional, mas ele é necessário para ter uma vida um pouco mais tranquila. E também, como a gente não é treinado, né, para poder lidar com isso, acaba que a gente sofre muito com as frustrações e as outras coisas que podem acontecer relacionadas às expectativas altas. A ansiedade é um dos transtornos que poderiam ser causados por isso. A depressão também e outros tipos de problema podem causar. Porque a gente imagina um mundo tão utópico, as coisas têm que ser tão daquele jeito porque você seguiu as regras que você acaba se frustrando. E quando dá errado, você simplesmente desiste e fica pensando, sério que aquilo não era pra mim? A gente ficar vivendo, martirizando o nosso passado é muito cruel. Agora eu também acho muito cruel a gente ficar pensando muito no futuro. Oi, Eli! Muito no futuro. E a gente também faz isso. Porque eu falar e pensar no futuro significa ter esperança. E de certo ponto é um lance de expectativa. Mas vocês têm que entender que a expectativa, ela é algo que ela não é palpável. Ela é só um traço da realidade que você pegou e aumentou. Só que por que você não foca naquele traço da realidade? Por que você não fica lá para entender que a única coisa palpável que você tem é o presente? A única coisa que você pode fazer de diferente. Oi, Sofia! Caraca, quanto tempo! Mas enfim, a única coisa palpável que você tem é o presente. É isso que você pode fazer alguma diferença na sua vida e não ficar pensando que vão sempre haver dias melhores. Isso quer dizer que você não aproveita os dias que você tem agora, entende? Bom, Laís, legal, tá? O seu discurso aí, beleza, mas como que eu faço pra lidar com a ansiedade? Então, como eu faço pra me livrar dessas expectativas que nós fomos... Oi, Ana, desculpa, eu não tinha visto. Ana Gabi. Como que eu faço pra me livrar dessas expectativas excessivas? Bom, primeiro eu acredito que a gente deve separar muito bem o que são as coisas controláveis das coisas não controláveis. A Hamilton falou, suas lives estão me ajudando bastante, obrigada. Oh, que isso! Eu que agradeço pela confiança, sério. Mas enfim, voltando, a gente tem que saber separar isso. E é muito, assim, na minha cabeça eu acho muito fácil e eu quero que pra vocês também fique bem claro. Você não pode controlar o outro, e você não pode controlar o mundo, e você não pode controlar as coisas como elas são. Você não é um ser divino, tá? Eu sei que as minhas lives costumam dar uns tapas em vocês, enfim, mas não sou eu que tô batendo em vocês, é a própria consciência mesmo. E eu tô aqui só pra ser uma ponte entre o que o universo quer que você entenda e a sua vida. Então, assim, tô te dando a real. Tu realmente não é um ser divino e você não tem o poder de controlar tudo. Então, entenda que tudo que acontece longe do que tem referência a você é incontrolável. Ou seja, se aconteceu, sei lá, sua amiga tá longe de você, a sua melhor amiga, e você vai ter o seu aniversário e você queria muito, muito que ela estivesse presencialmente contigo. Só que não vai dar e tal, e aí ela acabou fazendo uma festa surpresa virtual pra ti. A expectativa dela por ter, tipo assim, ela quis muito que você estivesse lá, mas você não pôde estar, e aí você fez essa festa pra ela. Ela tem duas opções. Ou ela fica muito grata pelo que você fez, porque foi uma festa muito legal, enfim, e agradece porque os dois tiveram o mesmo foco, ou simplesmente ela vai achar que nada foi o suficiente porque a expectativa dela consumiu ela. Normalmente a gente fica com a segunda opção. E o que eu quero dizer pra vocês que essa é a única coisa controlável, é você decidir como você vai reagir de acordo com as coisas que acontecem na sua vida.
Essa surpresa, ou você tratar bem a sua crush ou não, enfim, nenhuma dessas coisas você pode controlar, a não ser que seja você que esteja fazendo. A sua forma de lidar e de ver o mundo é a única coisa que você deveria utilizar para lidar com a expectativa. A minha tia Carol tá falando, essa pandemia que estamos vivendo está fazendo com que a gente viva mais o presente, não é mesmo? Ninguém sabe como será amanhã e o passado não temos como resolver nada. Exatamente isso, tia Carol. Então, muitas pessoas estão vivendo assim, na minha opinião, de uma forma até torturante, com ansiedade tão excessiva que qualquer coisa que acontece, ela não realmente aplica na vida dela, porque ela sempre tá vivendo no futuro ou remoendo o passado. Gente, esse ano da quarentena, esse ano da pandemia não é um ano perdido, muito pelo contrário, a gente tá muito mais se conhecendo, que isso pra mim é o mais difícil, né, o autoconhecimento, do que outra coisa. Então, a gente poder administrar bem esse equilíbrio emocional, como eu falei lá no início, é importante. E isso só acontece quando a gente se conhece um pouco melhor, entende? Então, levem essa oportunidade que o universo deu de vocês realmente pensarem o que vocês realmente querem para criar expectativas sobre a coisa certa e viver muito mais no presente. Não tem como você mudar nada do passado e você pode literalmente morrer hoje, tipo com um ataque cardíaco ou até dormindo, sei lá, um acidente de carro. Pode acontecer. O que interessa é o que você pode fazer hoje e não ficar vivendo no futuro sempre. Então, essa ideia de você tentar controlar como o outro vai te tratar, o que ele deveria fazer, como deveria ser essa surpresa, o seu merecimento do cargo lá nesse trabalho, do tipo assim, eu sempre fui uma aluna exemplar, então eu mereço um cargo muito bom no meu trabalho, tipo assim, tu não deveria criar essas expectativas, sabe? É muito pesado e vamos parar com essa ideologia. De verdade, ela é uma ideologia muito absurda. O que você tem que fazer é aceitar a realidade. E tem coisas, sim, que a gente não sabe por que acontece, mas elas acontecem. E é isso. Se a gente fosse citar um exemplo bem pesado, tipo assim, vamos imaginar um homem negro transexual, que a irmã dele é uma prostituta, que teve 2 filhos e sumiu, e então ele cuida das crianças e ele deu a viravolta na vida dele e agora ele é enfermeiro, enfim. Ele saiu de um plantão de 48 horas justamente porque ele precisava pagar o colégio das crianças e o que aconteceu foi que quando ele estava indo pegar o ônibus, ele foi assaltado e as pessoas levaram tudo que ele tinha, mas por ele ser transexual e negro e todas essas coisas, eles quiseram matar também essa pessoa. E aí você vai dizer pra mim assim, tá, Laís, tipo, isso é pra eu aceitar a realidade? Como assim? Isso é muito injusto. Gente, a vida é muito injusta. E se você ficar pensando num outro exemplo, tipo, um pedófilo que seja branco, que seja o estereótipo europeu, né? Tipo, olhos claros, cabelos claros, enfim, alto, tudo aquilo que a gente preza que seja o padrão de beleza, ele é pedófilo e tal, e ele tá aí solto fazendo mais vítimas e mais vítimas. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que que ele tá vivo e por que que o negro que teve que morrer? Entendeu? A gente às vezes não tem resposta. Às vezes a gente descobre lá no futuro, mas às vezes a gente não descobre. E é isso que eu quero passar pra vocês, gente. Saber que nem sempre a gente vai ter a resposta pra tudo. Então, a gente meio que exige como as coisas deveriam ser, já perceberam? O lance de criar expectativa é falar, se não for assim, então não vai ser de jeito nenhum. Isso é um problema de ego, isso é complicado de se conviver. E a gente exige as coisas serem assim, mas tão pouco elas podem ser. É importante a gente entender que a gente não controla tudo. Como eu falei antes, você não é Deus e você não pode mudar o progresso das coisas. Você é um ser humano qualquer, com todos os seus defeitos e qualidades e tenta fazer o seu melhor com o que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. E olha que interessante, você fazer o seu melhor não quer dizer que você vai melhorar a vida de alguém ou a sua própria vida. Isso não necessariamente quer dizer que vai melhorar alguma coisa ou tornar a vida mais justa, entende? Mas
você faz mesmo assim. O importante é você saber o porquê você está fazendo e não realmente procurar algo em troca. A Diabla também está comentando, mas precisamos nos educar e educar as novas gerações para mudar esse comportamento. Sim, de fato, por isso também que eu tô dando a minha opinião sobre isso. As expectativas, elas literalmente não nos permitem viver em liberdade. E elas podem atrapalhar absurdamente a nossa forma de lidar com a vida e com o mundo. É muito complicado, gente, e a coisa mais fácil que tem é morrer. Tem várias formas disso acontecer. Agora, entender como esse mundo funciona e o nosso propósito nem sempre é algo tão fácil. Então, continuando, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, tá, é essa parte, né, que eu já falei um pouquinho sobre por que a sua crush deveria te tratar bem. Só porque você trata bem ela, por que você deveria ter o melhor carro, o carro do ano, coisa assim, só porque você foi uma boa aluna no ensino médio, tipo assim, não faz muito sentido. Quem te falou que assim, por que esse é o jeito certo? Então se questionem sobre isso. E eu sei que quando vocês acharem a resposta para essas coisas, isso vai mudar o diálogo interno que vocês têm consigo. Isso é muito interessante porque você vai mudar aquela palavra que eu falei no início, que era deveria, para gostaria. E é tipo assim, eu tratei muito bem a minha crush, realmente gosto muito dela. E ela faz o que ela quiser com relação a isso, mas eu gostaria que ela me tratasse bem também. É isso. E não pensar que ela deveria te tratar bem só porque você tratou ela bem, entende? Mudar o verbo que você usa faz muita diferença, sim. É você saber que existem outras possibilidades, mas que não é uma obrigatoriedade ela te tratar bem, ela faz o que ela bem entender. E é interessante falar de relacionamento quando fala de expectativa, porque normalmente a gente fica surpreso quando existe algo recíproco. As pessoas não estão acostumadas do tipo assim, quando uma trata bem, a outra também trata a outra bem. Quando uma é fiel, a outra também é fiel. Tipo assim, meu Deus, é tão recíproco. Tipo, cara, isso deveria ser o mínimo. Essa coisa do companheirismo, do respeito deveria ser o mínimo. Mas é tão escasso hoje em dia que qualquer coisinha que seja diferente, a gente já fala que é um milagre. E realmente é, mas não deveria ser. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, isso deixaria vocês mais fortes, mais maduros e mais livres também, quando vocês conseguirem mudar para a palavra gostaria. E não necessariamente achar que isso deve acontecer porque tu fez algo. Se desligar das expectativas irracionais, que seriam aquelas de você tentar controlar o mundo, né? E aceitar que o que o universo está preparando para ti. E o mais interessante de tudo é, você pode gostar do que ele fez para você e você pode também não gostar. E essa é a vida. Essa é a vida. Não necessariamente as coisas têm que dar certo só porque teoricamente você faz as coisas certas. Quem disse que é o certo, não é mesmo? Eu acho que se a vida fosse tão colorida, né? Se tudo fosse tão colorido, fosse um mar de rosas, enfim, eu acho que a vida não teria graça. Até porque não existiria alegria se não tivesse a tristeza, não existiria a satisfação sem a decepção, não existiria o sucesso sem o fracasso, e muito menos não existiria o formigamento que o alcance de uma expectativa produz, se a gente não conhecer a frustração e aprender a tolerá-la.